Olá, pessoal! Eu sou a professora Maíra Zapater, sou professora de Direito da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios da Unifesp, do campo de Osasco. Essa é a segunda aula do nosso curso de extensão Para Entender Direito, que é um mini-curso de educação popular em direitos. A primeira aula já está disponível na nossa página do Facebook. Daqui a pouquinho a gente relembra os principais conceitos que a gente trabalhou por lá, para poder chegar ao nosso assunto de hoje, que é: para que serve uma Constituição? Nessa aula de hoje, a gente vai estabelecer as relações entre direito e política e também falar das diferenças entre Constituição e leis. A gente vai entender o conceito de cada uma dessas normas jurídicas, estabelecendo diferenças e semelhanças. Vamos relembrar a aula da semana passada? A gente falou sobre regras de convivência. E aí, se você já assistiu a nossa aula, vai se lembrar que a gente comentou sobre diversos tipos de normas. As normas que a gente aprende na nossa família, as normas que a gente aprende em uma religião, as normas que a gente aprende na cultura do local onde a gente está e as regras do direito, entre vários outros tipos que a gente comentou por lá. Agora, o que nós vimos de semelhança é que essas regras dependem de um consenso, de um conhecimento compartilhado sobre elas, porque todos nós temos uma expectativa, uma confiança de que a outra parte vai cumprir. Essa, na verdade, é quase que uma definição de regra de convivência, né, pessoal? O que nos interessa hoje, foi assim que a gente fechou a nossa aula anterior, é a grande diferença entre as regras do direito para as regras fora do direito, ou seja, entre as regras de controle social formal e as regras de controle social informal. Nós dissemos que as regras de controle social informal não estão previstas em lei, enquanto as do direito, controle social formal, estão. O fato de estar prevista em lei vai fazer com que a gente observe ainda outras diferenças, que são: quem estabeleceu essa lei, quem estabeleceu as suas consequências e quem pode forçar a consequência desagradável, que sempre acontece quando a gente descumpre uma norma, acontecer. A partir disso, a gente já pode entrar no nosso tema de hoje, que é justamente falar sobre as regras do direito, ou seja, aquelas que a gente aprendeu na aula passada, que são as regras do controle social formal. O que a gente tem de característico das normas de direito que vão fazer com que elas sejam diferentes daquelas regras religiosas, familiares, culturais, dos nossos hábitos? A gente pode apontar 3 características principais. Primeiro, elas estão previstas em lei. Segundo, se elas estão previstas em lei, é porque elas foram produzidas por uma autoridade legítima. O que é uma autoridade legítima? É aquela que é reconhecida pelo destinatário da norma. Eu cumpro uma norma pré-determinada, eu obedeço àquela norma porque eu reconheço a autoridade que emitiu aquela norma como sendo legítima. E a terceira característica, que é a coercitividade, que significa que a autoridade pode obrigar até fisicamente alguém a cumprir uma norma que ela determinou e que também pode impor as consequências desagradáveis por esse descumprimento. E aqui tem um ponto que já começa a ficar claro. Aquilo que a gente faz na nossa vida privada, nos nossos relacionamentos privados, ou seja, na família, nas nossas congregações religiosas, nos momentos de lazer, ou seja, na nossa vida particular em geral, pertencem a um campo social no qual o direito não deve entrar, salvo se aquilo que eu estou fazendo na minha vida privada violar o direito de outras pessoas. Por exemplo, eu tenho o direito de escolher qualquer religião que seja do meu agrado. E tenho o direito também de não escolher religião nenhuma, não sou obrigada nem a uma coisa nem a outra. Agora, qualquer que seja a minha religião, eu não tenho o direito de praticar sacrifícios humanos em um ritual. Isso a lei proíbe, eu não posso matar pessoas. Eu também posso escolher como eu vou educar os meus filhos, que tipo de regra eu vou estabelecer, como vai ser meu relacionamento com eles. Mas eu não posso usar de agressão física, isso viola o direito à integridade física, e a lei proíbe. Portanto, a minha liberdade de agir na minha vida privada encontra como limite só uma coisa: a liberdade de outra pessoa. Voltando para as regras do direito, que relação elas têm com essas nossas regras da vida privada? Na minha vida privada, eu como cidadã sou livre para fazer absolutamente tudo o que eu quiser com um limite: a liberdade de outra pessoa igual a mim. Esse limite, que reconhece o direito do outro, está previsto nas leis. E as leis são produzidas conforme determina a Constituição. E aí a gente chega à pergunta com a qual a gente abriu a nossa aula de hoje. O que é uma Constituição? Para que serve? O que significa dizer que uma lei é constitucional? E por que isso é importante? A gente vai analisar uma pergunta de cada vez, começando pela primeira: o que é uma Constituição?
A Constituição é um documento no qual constam as regras políticas de um país. Ou seja, como aquele país se constitui politicamente. Aí fica fácil entender o termo Constituição. Por exemplo, é na Constituição que a gente vai encontrar regras sobre como aquele Estado vai se constituir. Se ele vai se constituir em um Estado monárquico, com reis governando, ou se ele vai se constituir em um Estado republicano, em que se elegem os governantes. Também vai ser na Constituição que a gente encontra as regras sobre as formas de governo. Se aquele país vai ser governado por um presidente, que é um sistema de governo presidencialista, ou se ele vai ser governado por um primeiro-ministro em um sistema parlamentarista. Também vai ser na Constituição que a gente vai encontrar a forma como as leis devem ser feitas. A gente encontra, por exemplo, que assuntos devem pertencer às leis municipais, que assuntos devem pertencer às leis estaduais, que assuntos devem pertencer às leis federais. Mas principalmente é na Constituição que a gente encontra os direitos e garantias individuais fundamentais. Eles ficam previstos ali não só para eu ter o limite da minha liberdade como cidadão, mas para impedir que esses direitos sejam violados por qualquer pessoa, seja pelos governantes, seja por outros cidadãos. Lembra que a gente estava falando da vida privada, as nossas liberdades que a gente pode exercer ali? É desse ponto que a gente está tratando aqui. E quem é responsável por escrever a Constituição de um país? Bom, grupos de pessoas se reúnem em assembleia para produzir esse texto. É o que a gente chama de poder constituinte. E daí, quanto mais setores de uma sociedade participarem dessa Assembleia Constituinte para exercerem o seu poder constituinte, mais democrática tende a ser essa Constituição. Isso porque ela vai conseguir refletir os anseios e as questões de vários desses grupos sociais. Agora que a gente já sabe o que é uma Constituição, vamos entender a diferença entre Constituição e lei. A Constituição é o documento onde a gente encontra as regras políticas daquele Estado. Como a gente falou, é ali que a gente encontra como um Estado se constitui politicamente. Já as leis são regras de comportamento. Olha elas aqui de novo, regras de convivência. As leis são regras de comportamento que se aplicam aos cidadãos, às instituições, tanto privadas quanto públicas, e também aos governantes. E a Constituição que estabelece a forma e os critérios pelos quais essas leis vão ser produzidas. E isso vale tanto para o aspecto formal quanto o aspecto do conteúdo daquela lei. Sobre o aspecto formal, a gente pode citar como exemplo se aquela lei foi produzida pela instituição correta. A Constituição vai determinar que determinados assuntos são objeto de lei municipal e têm que ser produzidos pelas câmaras de vereadores das cidades. Que outras leis vão tratar de assuntos da esfera federal e vão ser produzidas pelo Congresso Nacional. Em relação ao conteúdo, a Constituição também vai estabelecer limites. Eu não posso prever em uma lei que haja uma obrigação de violar um direito à vida. Eu não posso prever em uma lei que exista a obrigação de violar direito à integridade física, direito à liberdade. Os direitos e garantias fundamentais são um limite ao conteúdo daquilo que se prevê em uma lei. Essa proposta de se fazer uma norma política com força jurídica, ou seja, uma norma que organiza o poder e que pode ser levada para a justiça no caso dela ser descumprida, é uma ideia relativamente nova na história, principalmente quando a gente coloca governantes submetidos também a essa lei. É nesse ponto que a gente precisa tratar do iluminismo e das revoluções liberais. Historicamente, a gente está se referindo ao período do século XVII, XVIII e, geograficamente, a gente está tratando de direito europeu. Isso porque o Brasil era uma colônia de Portugal, então toda a nossa origem jurídica vem desse lugar. É essa herança que a gente vai receber. Pois bem, nesse período o que é que acontecia na Europa em linhas gerais? Nós tínhamos as monarquias absolutas. Nesse formato político, os reis concentravam em si, e aí na sua pessoa física mesmo, todo o poder político do reino. Fazer normas, executar normas, enfim, toda a política se resumia à vontade de um indivíduo que não era eleito pelos seus pares. Essa realidade começa a ser contestada em diversos setores sociais. Os filósofos iluministas, como é o caso de Montesquieu, a gente vai falar um pouquinho mais dele na nossa última aula, sobre tripartição de poderes, e a gente vai lembrar dessa aula de hoje. Vai dizer que o poder republicano, ou seja, do povo, jamais pode estar concentrado em uma única pessoa, ele precisa se dividir em poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Rousseau vai falar de contrato social e assim por diante.
Politicamente, essas ideias filosóficas vão dar origem às revoluções liberais. Todo esse cenário do pensamento corrente de então, com o iluminismo, e o cenário político das monarquias absolutas, vai fazer surgir e se fortalecer a ideia de igualdade entre os cidadãos. Se todos nascem iguais em liberdade, eu preciso de uma norma que imponha limites ao poder soberano. O soberano vai ser considerado um igual a mim como cidadã, e o poder dele não pode interferir na minha vida. É sobre isso que vão tratar as revoluções liberais. E de que revoluções eu estou falando aqui, pessoal? Principalmente da Revolução Americana de Independência de 1776 e da Revolução Francesa em 1789. Tanto em uma quanto em outra, a gente vai ter como principal produto político a transformação da relação entre soberano e súdito, lembrando que súdito é aquele que se sujeita ao poder do soberano. Essa relação vai ser transformada em uma relação jurídica entre governante e governado. E qual é a diferença entre essas duas relações? A relação entre governante e governado é uma relação de igualdade. E aqui, essa igualdade está prevista na lei. Se todos nascemos iguais em liberdade, portanto, eu tenho a liberdade de escolher entre os meus iguais aquele que vai me governar. Agora, é importante fazer a seguinte ressalva. Quando a gente fala aqui de cidadãos iguais, a gente está falando do cidadão homem, branco e livre. E aí faz toda a diferença a gente lembrar que o contexto de que se trata aqui é a realidade europeia. O cidadão que está lutando na Revolução Liberal pela igualdade, o que ele quer é extinguir o privilégio do nobre. Ele quer que o nobre deixe de ser diferente dele. Aliás, a própria palavra privilégio quer dizer o seguinte, privi leges, do latim, lei privada, norma particular, ou seja, não é uma lei, é um benefício que se dá a uma pessoa específica. Quando se diz que alguém tem um privilégio, significa dizer que ela não quer ser tratada de forma igual. Pois bem, nas revoluções liberais, os cidadãos que lutavam nelas queriam que esses privilégios se extinguissem. Essa igualdade perante a lei, que não existia antes, né, pessoal? Quando se fala em privilégios dos nobres, significa dizer que o que existia de norma jurídica determinava que as pessoas eram desiguais na lei. As revoluções liberais vão dizer, se todos somos livres, somos todos iguais. Mas essa regra não valia, por exemplo, para mulheres. Eu sempre gosto de citar um exemplo histórico da escritora Olympe de Gouges. A Olympe de Gouges fez parte da Revolução Francesa, ela viveu nesse contexto, ela era dramaturga, ela tinha uma grande produção intelectual e, quando foi feita no contexto da Revolução Francesa a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, esse homem e cidadão eram realmente flexionados no gênero masculino. A Olympe faz a Declaração de Direitos da Mulher e da Cidadã e é condenada à morte por isso. Isso porque as mulheres não eram consideradas pessoas iguais aos homens brancos. E isso não acontecia somente com as mulheres, pessoal. As pessoas escravizadas nas Américas, que eram trazidas do continente africano, também não eram consideradas pessoas. As mulheres não tinham direito a ter direitos, e as pessoas escravizadas, muito menos. Se a pessoa é escravizada, significa dizer que ela sequer tem direito ao corpo. O que acontecia é que nesse período as teorias científicas de então defendiam a ideia de que as raças eram desiguais. Aliás, primeiro defendiam a ideia de que existiam raças humanas. E isso hoje é completamente superado pela ciência. Mas lá no século XVIII, século XVII, isso a gente já encontra aí alguns elementos, nós vamos ter teóricos dizendo que pessoas não brancas são biologicamente inferiores e, portanto, sequer podem ser consideradas pessoas. E por que eu estou dando esses exemplos em relação a mulheres e as pessoas escravizadas nas Américas? Para a gente compreender desde aqui que essa ideia de liberdade e igualdade, ela nasce de forma muito ambígua, ela é cheia de incoerências. Existe uma narrativa oficial no sentido dos direitos que foram conquistados, da liberdade, da igualdade, da fraternidade. Porém, quem eram esses iguais? Quem tinha direito a essa liberdade? Quem cabia nessa regra de fraternidade? Todas essas desigualdades que estão desde o nascedouro do direito, na forma como a gente concebe hoje, vão continuar reproduzindo várias situações de desigualdade e de injustiça até os dias de hoje.
Mas, por enquanto, o que importa para a gente aqui é destacar quais eram os direitos demandados por esses movimentos sociais. São direitos que vão ficar conhecidos lá no século XX como direitos humanos de primeira geração. Que direitos são esses? São as liberdades civis, ou seja, a liberdade de ir e vir, o direito de não ser morto e não ser torturado, a liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade de pensamento, liberdade de imprensa, liberdade de associação, liberdade de manifestação. Todos esses são direitos que surgem nessas demandas do século XVIII. Também são considerados direitos humanos de primeira geração os direitos políticos, que correspondem a uma outra liberdade, a liberdade de escolher o seu governante, que é o direito ao voto, e o direito de participar da vida política, que é o direito de ser votado. Essa ideologia ficou conhecida como liberalismo político, e ela influencia o direito de tal forma daí para frente que até hoje não se concebe uma Constituição que se diga democrática e que não faça constar esses direitos. Além desses direitos, uma Constituição democrática precisa conter mecanismos para garantir que esses direitos sejam assegurados, como é o exemplo do habeas corpus. O habeas corpus é um instrumento jurídico que garante o direito à liberdade de ir e vir. Mas isso é no campo político. Essa ideologia vai repercutir também no campo econômico, e aqui ela vai receber o nome de liberalismo econômico. Isso porque se desenvolve a ideia de que a liberdade precisava incluir a noção de livre mercado, ou seja, de não intervenção do Estado na economia. Essa ideia se desenvolveu da seguinte forma: com a consolidação da igualdade entre todos perante a lei, era possível defender a total liberdade na contratação para o trabalho. Afinal de contas, aquelas pessoas, pelo menos em teoria, eram iguais. E aí, isso era muito interessante no momento em que a Revolução Industrial começava a acontecer. Afinal, se o proprietário dos meios de produção é juridicamente igual ao proletário que trabalha para ele, o proletário é livre para fazer aquele contrato de trabalho. E aí, se as condições de trabalho deles são super exploradas, são degradantes, o salário é baixo, não se prevê qualquer tipo de direito, o que se entende é que aquilo foi uma livre escolha daquele proletário. O que vai acontecer é que já no final do século XIX e começo do século XX, começa a ficar muito claro que aquela igualdade perante a lei, ou seja, todos são iguais perante a lei, vai ser insuficiente para produzir justiça. E tanto essa desigualdade já era perceptível na época que a gente vai encontrar obras muito conhecidas do século XIX que vão ter a desigualdade justamente como tema. Um grande exemplo disso é o livro Os Miseráveis, de Victor Hugo, que é de 1862. Talvez você já tenha assistido alguma das adaptações desse livro para o cinema, mas tem um filme que faz referência a esse livro que eu acho que é legal trazer aqui. Em 2019, o filme Os Miseráveis, do diretor francês Ledge Lee, vai tratar da Paris contemporânea, ela se passa no século XXI, a história, e ali ele mostra a condição de vida dos imigrantes e dos filhos de imigrantes que ali vivem, inclusive vários deles originários de antigas colônias francesas. Esse filme é ótimo para a gente pensar o quanto as desigualdades dos miseráveis que o Victor Hugo falava lá no século XIX continuam se reproduzindo sobre novas formas até o século XXI. Mas retomando, nesse contexto vão surgir novos movimentos sociais, como é o caso do movimento trabalhista, movimento sindical, a primeira onda do feminismo. Aliás, falando em feminismo, pessoal, vamos observar 2 pontos. As mulheres ainda estavam demandando o direito ao voto no século XIX. No século XVIII, os homens já podiam votar nas revoluções liberais. Em relação aos negros que eram escravizados na América, para eles nem direito ao corpo. Ou seja, a gente vê que até a igualdade formal demora para chegar nas populações que não são hegemônicas. Esses movimentos sociais vão demandar os direitos que posteriormente vão ficar conhecidos como direitos humanos de segunda geração. E aqui a gente está falando do direito à saúde, de direitos trabalhistas, direito previdenciário, direito à educação. Esses direitos, que envolvem um custo direto do Estado para realizar suas políticas públicas, não estão previstos em todas as constituições. Na verdade, até hoje não se chegou a um consenso de qual a extensão do dever dos Estados em relação a esses direitos. E para a gente lembrar de um exemplo bem próximo para nós aqui no Brasil, é só falar da disputa que existe em torno da reforma trabalhista e da reforma da Previdência. E já que a gente está falando de Brasil, como é que foi essa história aqui no nosso país? Bom, por aqui a gente já teve 7 constituições.
A primeira é de 1824, ou seja, em pouco menos de 200 anos, o Brasil já modificou 7 vezes a forma de se constituir politicamente. O que isso quer dizer sobre a nossa estabilidade política? Essa primeira Constituição é feita logo depois da proclamação da independência, que tinha acontecido em 1822. E ela trazia direitos políticos bem limitados. Só podia votar quem fosse homem, com mais de 25 anos e com renda superior a 100 mil réis. Era o que se chamava de voto censitário, ou seja, que era condicionado a uma determinada quantidade de renda. Além disso, não era para todos os cargos que se votava, somente para os cargos do Poder Legislativo. Com as liberdades civis, a situação era ainda mais grave. Isso porque um contingente enorme de brasileiros, que era correspondente às pessoas escravizadas, sequer tinham direito ao próprio corpo. A escravidão vai continuar no Brasil até 1888, o que é uma grande violação dos direitos e liberdades civis. Além disso, essa Constituição trazia o problema da desigualdade formal, pois ela não tinha previsão da igualdade de todos perante a lei. O imperador era considerado absolutamente irresponsável por todos os seus atos, e isso no texto constitucional. Em 1889, a monarquia é derrubada por um golpe militar, que inicia a República e traz a nossa segunda Constituição, em 1891, conhecida como a Constituição da República. Essa Constituição de 1891 é a primeira aqui no Brasil que vai estabelecer que todos são iguais perante a lei, ou seja, que vai estabelecer a igualdade formal. É também a primeira Constituição a separar, pelo menos no papel, Igreja do Estado. É, portanto, a primeira Constituição que prevê o Brasil como um Estado laico. Por outro lado, os direitos políticos ainda eram bem incipientes. O voto censitário, que era aquele condicionado a uma determinada renda do cidadão, foi extinto. Mas ainda assim, o direito a voto era restrito a homens maiores de 21 anos. O texto constitucional excluía expressamente analfabetos, mendigos, praças de pré, que era uma categoria militar da época, e religiosos que fizessem parte de ordens onde houvesse qualquer tipo de renúncia à liberdade individual. E também não podiam se alistar para serem votados esses mesmos cidadãos, ou seja, nem todo mundo podia participar da vida política. A Constituição de 1891 vai vigorar até 1930, quando a gente tem no Brasil um novo golpe de Estado, dessa vez com Getúlio Vargas. É claro que esse golpe vai gerar contestação quanto à sua legalidade, contestação quanto à sua constitucionalidade. A instabilidade política gerada vai ser de tal monta que em 1932 o estado de São Paulo chega a ter um conflito armado, ficou conhecido como Revolução Constitucionalista, porque, segundo os revoltosos, eles tinham uma demanda por uma nova Constituição. Em 1934, portanto, Getúlio Vargas vai propor uma nova Constituição. Na Constituição de 34, a gente vai ter um aumento dos direitos políticos. É criada a justiça eleitoral, é adotado o voto secreto, e aí vamos parar para pensar o que significa isso, pessoal. Até 1934, as pessoas não tinham direito ao segredo de voto. É também na Constituição de 34 que pela primeira vez mulheres vão ter direito ao voto. É verdade que em 1932 a lei já assegurava esse direito, mas ele passa a ter esse status constitucional com a Constituição de 1934. Uma outra inovação importante ocorrida na Constituição de 1934 é a introdução de direitos sociais. A regulação das leis trabalhistas começa nesse período. Com a Constituição de 1934, o Getúlio Vargas se compromete a convocar novas eleições depois de 4 anos, então elas deveriam ocorrer em 1938. Porém, em 1937, ele dá um novo golpe de Estado. É nesse ano que ele impõe a Constituição de 1937 e inaugura o chamado Estado Novo, que foi um regime de inspiração fascista em decorrência do alinhamento que o governo brasileiro tinha na época com os governos do Mussolini e do Hitler na Europa. A supressão dos direitos políticos e civis foi quase completa nessa época. O Congresso Nacional foi fechado, foi substituído por órgãos técnicos, o presidente legislava por decreto, era a figura do decreto-lei, que hoje já não existe mais. Mas só para vocês terem uma ideia, o Código Penal e o Código de Processo Penal, que estão em vigor até hoje no Brasil, são decretos desse período da ditadura do Getúlio Vargas.
Além disso, houve censura à imprensa, cerceamento da liberdade de manifestação, cerceamento da liberdade de expressão, limitação à atuação de entidades sindicais, enfim, todo tipo de violação de direitos e liberdades individuais. É só em 1946 que uma nova Constituição vai ser elaborada no Brasil. Isso acontece só depois do fim da Segunda Guerra Mundial e da criação da Organização das Nações Unidas. Isso porque é nesse contexto que se dá a Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá na criação da ONU. E esse documento vai impactar o direito constitucional de uma forma muito marcante. No Brasil, isso significou, por exemplo, que pela primeira vez um texto constitucional iria determinar a eleição universal para todos os cargos. Mas não para todos os brasileiros. Os analfabetos continuavam fora do direito a voto. E aí a gente precisa lembrar que em 1946 os analfabetos correspondiam a uma parcela expressiva da nossa população. É importante dizer também que, embora os direitos e liberdades civis tenham retornado nessa Constituição, o direito de greve continua restrito. Ainda na vigência da Constituição de 1946, tem início, em abril de 1964, o regime militar. O regime militar teve como característica jurídica principal o fato de as regras do direito serem produzidas não por leis, que seriam feitas pelo Congresso Nacional, mas sim por atos institucionais, que eram normas jurídicas sem previsão constitucional. Além de não existir previsão na Constituição desses atos institucionais, o próprio conteúdo desses atos muitas vezes conflitava com o texto constitucional. Eu vou trazer aqui um exemplo do texto constitucional de 1946 em contraste com o texto do Ato Institucional número 1, de 1964. Olha lá. Artigo 81 da Constituição de 1946. O presidente da República será eleito em todo o país por maioria absoluta de votos, excluídos para apuração desta os em branco e os nulos. Ato Institucional número 1 de 1964. Artigo 1º. São mantidas a Constituição de 1946 e as constituições estaduais e respectivas emendas, com as modificações constantes deste ato. Artigo 2º. A eleição do presidente e do vice-presidente da República, cujos mandatos terminarão em 31 de janeiro de 1966, será realizada pela maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, dentro de 2 dias a contar deste ato, em sessão pública e em votação nominal. Ou seja, já no primeiro ato institucional, a gente percebe aí um conflito de normas. A gente tem a Constituição determinando que o presidente deve ser eleito por voto direto, pela maioria do voto dos cidadãos. E aí a gente tem um ato institucional, que a Constituição nem prevê que exista. Ele é produzido e em um artigo dele se determina que o presidente vai ser eleito não pelas pessoas do país, mas pelo Congresso Nacional. Em 1967, ainda no contexto do regime militar, é editada uma nova Constituição, mas os atos institucionais continuavam sendo produzidos e seu conteúdo continuava conflitando com o texto constitucional. Vou trazer aqui um outro exemplo de como a Constituição de 67, imposta pelos militares, tratava alguns dos nossos direitos e o que os atos institucionais diziam a respeito. Artigo 150 da Constituição de 1967. A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Parágrafo 1º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de sexo, raça, trabalho, credo religioso e convicções políticas. O preconceito de raça será punido pela lei. Parágrafo 20. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Nas transgressões disciplinares não caberá habeas corpus. Ato Institucional número 5, de 1968. Artigo 5º. A suspensão dos direitos políticos com base neste ato importa simultaneamente em: inciso 1º, cessação do privilégio de foro por prerrogativa de função.
Inciso 2º. Suspensão do direito de votar e de ser votado nas eleições sindicais. Inciso 3º. Proibição de atividades ou manifestação sobre assunto de natureza política. Inciso 4º. Aplicação, quando necessária, das seguintes medidas de segurança: liberdade vigiada, proibição de frequentar determinados lugares, domicílio determinado. Artigo 10º, também do Ato Institucional número 5. Fica suspensa a garantia de habeas corpus nos casos de crimes políticos contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia popular. Com essa leitura dos textos de lei, pessoal, fica bem claro que os atos institucionais sequer respeitavam a Constituição que os próprios militares tinham proposto. Mas nem só nos atos institucionais a gente encontrava regras inconstitucionais. A gente tinha também exemplos de decretos, por exemplo, aquele que estabelecia a censura. Olha só. Decreto número 70.665, de 2 de junho de 1972, artigo 1º. Ao Departamento de Polícia Federal, com sede no Distrito Federal, diretamente subordinado ao Ministério da Justiça, dirigida por um diretor-geral, nomeado em comissão e de livre escolha do Presidente da República, compete em todo o território nacional. E aí o inciso 2º, exercer a censura das diversões públicas. Esse decreto, que cria o Departamento de Censura das Diversões Públicas na Polícia Federal, viola diretamente o direito à liberdade, que estava previsto na Constituição de 1967. O direito à liberdade inclui não só a liberdade de ir e vir, mas a liberdade de pensamento e liberdade de manifestação de pensamento. Então, estabelecer censura era uma atividade inconstitucional já na época da edição desse decreto. Mas além dessas restrições, aliás, violações de liberdades individuais que eram feitas diretamente nas normas jurídicas, existem registros históricos de violações de direitos humanos praticadas pelos próprios agentes do Estado. A gente encontra diversas evidências nesse sentido, por exemplo, nos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, instituída por força de lei no Brasil em 2011. Em 1978, entra em vigor a Lei de Anistia, dando início a um processo de abertura política. Mas ainda vão ser necessários 10 anos até que seja feita uma nova Constituição. A Constituição de 1988, que é a 7ª Constituição brasileira e é a Constituição atualmente em vigor. Essa Constituição ficou conhecida como Constituição Cidadã. Isso porque ela tem uma lista bem extensa de direitos e garantias individuais fundamentais, no seu artigo 5º. Esses direitos são considerados cláusulas pétreas. Significa que eles não podem ser alterados e nem suprimidos, nem mesmo por emenda constitucional. Eles são direitos fundamentais. A gente vai discutir ainda nas outras 2 aulas que direitos fundamentais não é a mesma coisa que direitos ilimitados, mas depois a gente continua falando sobre isso. Ainda na Constituição de 1988, pela primeira vez na história brasileira, os analfabetos têm direito de voto. Os adolescentes, a partir de 16 anos de idade, têm o direito de votar facultativamente, até os 18, quando o voto passa a ser obrigatório. Direitos sociais, pela primeira vez, são previstos também como direitos constitucionais. Além da previsão desses direitos fundamentais, a Constituição ainda vai trazer as regras sobre como as leis vão ser produzidas. Então, quais leis vão ser objeto do município, quais leis vão ser objeto dos estados, quais leis vão ser objetos da federação, a forma como essas leis vão ser produzidas, quantos votos são necessários para que elas sejam aprovadas, tudo isso são regras constitucionais. E assim a gente já pode responder à última pergunta da nossa aula. Qual a importância de uma Constituição? O texto constitucional é o parâmetro para as regras de comportamento que vão constar das leis. A Constituição representa a expectativa e a confiança de que os governantes vão estabelecer as nossas regras de convivência com uma base comum. Quando um governante ou um regime produz normas fora desses parâmetros constitucionais, ou seja, produz normas inconstitucionais, ele está quebrando essa expectativa de confiança que é tão necessária para a vida em sociedade. Em juridiquês, essa expectativa e confiança recebem o nome de segurança jurídica. Em resumo, leis são regras de comportamento dirigidas aos cidadãos.
Leis constitucionais são leis feitas de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Constituição. Com isso, a gente encerra esse nosso encontro de hoje. Nas próximas aulas, a gente examina que tipos de leis existem, que comportamentos são proibidos, quais são permitidos e as suas consequências, e ainda como a produção e execução dessas normas e as tarefas relativas a isso são distribuídas entre os 3 poderes. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima semana. Até lá!